Olá, meu nome é Marcos Valério de Rezende, eu sou presidente da Regional Osasco da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Estou aqui para falar do Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Pois bem, o que é o colesterol? Muitas vezes a gente pensa que o colesterol só tem coisa ruim. Pois não, o colesterol ele é indispensável ao corpo humano. Por isso que ele deve estar na dieta. Então, as nossas células que compõem o nosso corpo, têm colesterol. Então, nós precisamos do colesterol. Todo mundo precisa do colesterol. Qual é o problema? O problema é quando esse colesterol, por um motivo de excesso da dieta, de gorduras, ou por um mau metabolismo, ou uma mal ação do corpo humano para digerir, para metabolizar, para alterar essas gorduras, nós passamos a acumular o colesterol na corrente sanguínea. E daí? Qual que é este problema? O problema é que nós sabemos que as doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC, que é o conhecido derrame, eles ocorrem anualmente em mais de 350 mil pessoas no nosso querido país, no Brasil. Ou seja, é uma morte a cada 3 minutos. E aí, aonde que vem o colesterol nisso daí? O colesterol, essas doenças, o infarto e o derrame, ele é causado pelo entupimento das artérias do coração. Aqui é um exemplo de uma artéria da coronária, no caso do coração, que está normal, ou seja, não tem nenhuma placa que a gente chama de gordura que entope essa artéria. Ou seja, isso é um indivíduo saudável, ou seja, pessoas geralmente abaixo de 40 anos costumam ter essas artérias normais. E daí, o que acontece? O colesterol, essas placas de gordura, são causadas pelo excesso de gordura que existe na corrente sanguínea. Então, mas não é tão simples assim. Tá? Nós sabemos que essa doença, essas placas, é um mecanismo complexo. São vários agentes que colaboram para o estabelecimento dessas placas. Eu vou falar aqui rapidamente. O colesterol é um dos principais. O tabagismo, que é o hábito de fumar. A hipertensão arterial, o diabetes, os fatores hereditários, genéticos, que são os piores, porque são os únicos que nós não podemos, no momento, nos dias de hoje, mudar. E sedentarismo, obesidade. Esses são os principais fatores. E por que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol? Porque nós sabemos que o colesterol é uma doença invisível. Você pode ter, qualquer pessoa pode ter o colesterol elevado. E, como eu já disse, esse fator do colesterol e também do triglicérides, que é um outro tipo de gordura, eles são muito importantes no mecanismo que eu já comecei a falar de causar o entupimento. Voltando aqui à artéria normal, e aqui a gente consegue ver uma plaquinha amarela, uma placa inicial. É um processo inicial de doença. E esse processo, ele é progressivo. Nós notamos aqui essa plaquinha amarela, está amarela mesmo, que é a cor da gordura, ele vai se aumentando até que essa placa chega nesse estágio, um estágio grave, tá? que ele obstrui mais de 70% da luz do vaso, né? Da região do vaso, da área do vaso, e é nesse estágio que ocorre o perigo. Ou seja, essas placas podem se tornar vulneráveis, romperem e causar um infarto ou um derrame. Daí, o dia de esclarecimento, o dia de combate, ele é muito importante. Por quê? Primeiro, para chamar a atenção que o colesterol é uma doença silenciosa. Nós podemos ter o colesterol e não sabermos. Segundo, para alertar a população e até mesmo a classe médica, quem está lá nos rincões desse país, que está assistindo esse programa, pode saber, por incrível que pareça, muitos médicos ainda não sabem qual é o nível normal do colesterol, qual o nível normal do triglicérides. Então, por que não sabem? Não é porque não sabem, porque nunca souberam. Porque a medicina é uma ciência que muda
muda a cada ano. As pesquisas dentro da área da medicina são muito intensas e dinâmicas. Então, os níveis que a gente sabia do colesterol há 10, 15 anos atrás, não são mais os mesmos níveis. Então, é muito comum no nosso consultório: poxa, doutor, o senhor agora vai me dar remédio? O senhor me falou há 10 anos atrás que eu não precisava tomar remédio porque o colesterol estava 140, não é? Então, isso tudo muda. Por que que se muda? Porque os estudos que são feitos, científicos, epidemiológicos, em amostras de milhares de pessoas, mostram que a pessoa que tem o colesterol aumentado, isoladamente, sem nenhum outro fator de risco, a chance dela ter isso que eu mostrei aqui da coronária, do entupimento, ela é bem maior, significativamente maior do que aquelas pessoas que não têm esse problema. Então, o que nós procuramos fazer com essa campanha? Já falei, primeiro identificar, alertar para os níveis normais, que hoje, de uma maneira geral, nós consideramos o nível do chamado mau colesterol, que é o LDL. Mau colesterol, por quê? Essas gorduras que estão ligadas a essa proteína chamada LDL, ela é mais aterogênica, ela causa mais problema na placa, ela é pior, ela causa mais problema. O LDL hoje, de uma maneira geral, a gente tem uma meta abaixo de 130. Essa meta do LDL, que é um colesterol chamado ruim, ela pode mudar de acordo com o perfil do paciente. Ou seja, um paciente que tem um infarto, já teve um infarto, essa meta cai para 70. Ou seja, não é uma coisa tão simples. Mas, então, esse é o segundo papel. E o terceiro papel é de reeducação das pessoas, né? E isso é o melhor dessa campanha, porque o combate ao colesterol é uma medida relativamente simples e barata. Apenas com mudanças de hábitos alimentares, de hábitos de vida. Ou seja, nós pegarmos todos os nossos filhos, a nossa esposa e irmos caminhar 3, 4 vezes por semana, irmos a uma academia, ou seja, subir a escada, não usar o elevador, andar a pé na casa do vizinho, não ir de carro. Ou seja, são medidas muito simples de mudança de hábitos de vida. E a mesma coisa a dieta. Nós vivemos hoje numa vida corrida, com uma dieta de fast food. Tem coisa boa no fast food, mas a ideia é o quê? Nós precisamos alertar, e esse também é o quarto tópico dessa entrevista, que o colesterol, diferente da hipertensão e do diabetes, que se manifestam mais tardiamente, o colesterol, por incrível que pareça, já aparece desde que nós nascemos, na tenra idade. E nós demonstramos isso aqui na nossa sociedade, aqui em Osasco. Nós fizemos uma campanha, no dia do colesterol 2018, nós fomos numa escola no Jardim Santa Helena, na Geríbola, e nós fizemos uma amostragem de 100 crianças, em 2 escolas aqui da região, para medir e orientar em relação ao colesterol. O resultado do estudo demonstrou que 25% das crianças dessas escolas estavam com o colesterol elevado para aquele nível de faixa etária. Ou seja, 1 a cada 4 crianças tinham um colesterol elevado. Então, isso é uma coisa, e na escola, e o pior, na escola com a renda familiar mais baixa, o colesterol foi 33% nessas crianças. Então, aqui fica o alerta. Nós precisamos identificar essas famílias, e existe ainda a possibilidade do colesterol ter um problema genético. Aí é o pior dos cenários, porque isso passa do pai para o filho. Porém, isso é raro. É muito raro, são pessoas que têm níveis de LDL colesterol acima de 200, de 220 e 30. Felizmente, isso é mais raro. O nosso foco é a população normal, é chamar atenção para esse problema, que é grave, que causa morte e que já se manifesta, como nós mostramos nessa campanha, nessa pesquisa que a sociedade, a SOCESP fez, que ela já está lá atrás, lá no comecinho das nossas vidas. Então, nós já devemos ter essas mudanças de hábito lá atrás. Remédio para tratar o colesterol. Isso foi uma das grandes inovações da medicina, não é da cardiologia, dos últimos 20 anos. Hoje existem medicações extremamente seguras, extremamente potentes para o tratamento do colesterol, não só para o colesterol, porque essas placas que eu mostrei não são só placas de gordura, é uma inflamação. Então, essas medicações chamadas estatinas revolucionaram também o tratamento de quem tem colesterol alto e de quem tem doença cardiovascular.
Precisa tomar estatina todo mundo? Mais uma vez, não precisa. Nós precisamos ter uma dieta saudável e mudar os nossos hábitos de vida. Muito obrigado.